Do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou que a fala do líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães, sobre a entrada do partido na esplanada dos ministérios foi uma entrada precipitada. Quem tem os detalhes para a gente dessa notícia é a repórter Beatriz Manfredini. Beatriz, o que mais diz esse caso? Olha, Paula, eu conversei com o deputado, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, há pouco. Ele me disse, então, que essa fala foi precipitada e que essas negociações, elas ainda não estão definidas, que não há nenhum acerto de que a sigla vai realmente fazer parte do governo Lula. Quando ele fala que essa citação foi precipitada, ele faz referência ao líder do governo, do PT, na Câmara, José Guimarães, que ontem disse em conversa com jornalistas de que a tese de colocar alguns partidos do Centrão, entre eles o Republicanos e também o PP, dentro do governo federal, já estava ali colocada. Que o que faltava mesmo era definições de Lula, Lula definir quais ministérios poderiam ser entregues para o Centrão ou quais cargos, de repente. Mas o líder disse, então, que essa conversa já estava avançada, ao contrário do que me diz o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira. Eu já tinha conversado com alguns membros, alguns líderes aí do alto escalão da legenda. Eles já tinham me dito que as negociações ainda andavam devagar, e que não era bem assim que estava acontecendo, que isso era um assunto que ia ficar só para depois do recesso parlamentar. E agora, então, o Marcos Pereira foi categórico, disse que essa fala foi precipitada. E ele completa dizendo assim, que talvez essa seja mais uma vontade do deputado José Guimarães do que realmente a realidade. Então, a gente acompanha essas negociações, lembrando que o indicado do Republicanos, a pessoa que poderia ocupar um cargo no governo Lula, é o também deputado Silvio Costa Filho. Apesar dessas negativas de negociações, ontem Silvio Costa Filho esteve em uma reunião com o ministro das Relações Institucionais do governo, Alexandre Padilha, que cuida dessa relação, dessas conversas com o Congresso, e na semana passada ele participou também de um jantar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, há essa tentativa, pelo menos, de aproximação com o deputado Silvio Costa Filho, mas o presidente do Republicanos nega que essas negociações estejam acertadas, definidas, e diz que ainda é tudo muito precipitado. O assunto deve ficar, então, só para depois do recesso parlamentar, só no segundo semestre deste ano. Lembrando também que fontes disseram que o governador Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, governador aqui de São Paulo, foi consultado sobre a possibilidade do Republicanos fazer parte do governo Lula e pareceu um pouco resistente sobre o assunto. Paula. Beatriz Manfredini falando aqui de São Paulo. Valeu, Bia. Diogo Schelp, como você vê essa não participação mais do Republicanos aí no governo Lula? Olha, Paula, ainda não está definido, não é? Mas a gente vê aí os partidos que fazem parte do Centrão diante de um desafio, um dilema, digamos assim, né? No ano que vem terá a eleição municipal e eles podem ou buscar um posicionamento semelhante ao que o PL está buscando, que é o de se colocar de fato como oposição e com isso angariar aí a simpatia, digamos assim, dos eleitores, por se colocar como um partido que vai contra o governo, ou aderir, de certa forma, e colocar as mãos na máquina pública para ter as benesses, as possibilidades de repasses, obras, inaugurações e assim por diante, que sempre também rendem muitos votos. Então, o que está aí no olho aí, do PP e do Republicano são ministérios como o do Desenvolvimento Social, que faz a distribuição do Bolsa Família. Obviamente, isso tem um impacto na popularidade e tem impacto eleitoral. O Ministério dos Esportes, mas o presidente Lula não quer abrir mão de ministras, não é? Ele bateu o pé aí com a ministra da Saúde e com a Ana Moser, que está no Esportes. Até a possibilidade de que Geraldo Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento e Indústria, talvez volte a ficar com a função apenas de vice-presidente para poder abrir espaço justamente no ministério para um indicado de um desses dois partidos. Então, há toda essa negociação ainda acontecendo. Acho que não é ainda uma questão fechada. Sim, mas, Dávila, o que eles querem é cargos, mesmo que isso embaralhe lá na frente o jogo político, não só na eleição do ano que vem, mas também em 2026. Olha, Tiago, é interessante o que está acontecendo. A perspectiva dos partidos do Centrão e de Lula são completamente opostas. O Chapo colocou muito bem. O que os partidos querem é, na verdade, aí um trampolim para pensar nas suas eleições municipais, né? E o que Lula quer é cooptar o Centrão
para conseguir ter mais votos no Congresso. Agora, o Congresso Nacional já deixou claro que não adianta distribuir verba e cargo quando o governo apresenta medidas absurdas para o Brasil. Por exemplo, o decreto presidencial do Marco do Saneamento, um absurdo total para manter oligopólio de estatal contra a concorrência de mercado. Não adianta dar 100% dos ministérios ao Centrão, isso não vai passar no Congresso, porque é um absurdo. Por exemplo, revisar a privatização da Eletrobras. O Congresso já deixou claro que não vai topar essa pauta. Revisar os ganhos da reforma trabalhista. Ou seja, se o governo insistir nessa pauta de aloprado, não adianta dar cargo, porque isso não vai se revertir em voto no Congresso Nacional. O Congresso é pragmático. Portanto, o problema da distribuição de cargo num governo que não tem uma série de prioridades a ser votada, matérias a ser votada, transforma-se, como o Shelby bem colocou, unicamente numa negociação fisiologista. Não é uma composição ministerial para se aprovar um plano importante, um plano de país. É apenas para tentar ganhar alguns votos. E os votos em torno de medidas absurdas, como eu descrevi, não passarão nem se Lula der todo o ministério para o Centrão.